Fala, meu povo! Hoje é o terceiro vídeo da série chamada Santidade. Então vem comigo assistir esse vídeo. Oi, gente, tudo bem? A paz? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. Curte, comenta, compartilha para outras pessoas também poderem conhecer o canal e serem edificadas através da palavra de Deus. Esse é o nosso terceiro vídeo da série Um Chamado à Santidade. O assunto do nosso vídeo de hoje, ele diz que é Escolhendo a Porta. Então vamos lá nos aprofundar um pouco mais sobre santidade e esse chamado que Jesus tem para nós? Vamos lá. Hoje vamos iniciar na palavra em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, que diz o seguinte: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, o Senhor, na sua palavra aqui, no livro de Mateus, está nos direcionando para dois tipos de porta, né? Então, nesse texto, Jesus nos coloca diante de duas portas, né? Uma larga, que é muito fácil, e a outra que é estreita e é totalmente desafiadora para nós. Então, o caminho longo, ele simboliza uma vida totalmente guiada por desejos mundanos e egoístas, né? E o estreito representa uma vida de santidade e obediência a Deus. A porta, ela é Jesus, assim como ele afirmou a Nicodemos em sua conversa, que está relatado lá em João capítulo 3, versículo 5 ao 7, que diz o seguinte: Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então existe uma entrada, existe uma porta, né? Que o Senhor nos coloca para fazermos nossas escolhas. Nós temos essas duas direções. Uma, o Senhor nos conduz e nos chama a estar entrando nela. É uma porta desafiadora, uma porta estreita, né? E a outra é uma porta muito larga, muito boa de entrar, porque ela nos atrai, não temos muitas dificuldades para estarmos ali, visivelmente no primeiro momento, né? Uma porta mudando, uma porta de desejos, uma porta de pecados, né? Mas o Senhor te chama para entrar na porta estreita. Existe uma entrada, existe uma porta. Lá em João 10, capítulo 7, versículo 9, relata que eu sou a porta. O Senhor Jesus diz, eu sou a porta. Então, existe o caminho para entrar por essa porta. Existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho, ele é estreito e totalmente desafiador. E só permanece nesse caminho aqueles que estão dispostos à santidade. Em Isaías, capítulo 35, versículo 8, diz: E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo que quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. No caminho estão as nossas escolhas, né, pessoais que nós fazemos, os nossos relacionamentos, né, e comunhões que nós temos com outras pessoas. O mundo, ele oferece o caminho mais fácil para a gente, né? Escolher o caminho estreito é um ato de fé, né? E um ato de coragem, não é para todo mundo, porque somos luzes para a escuridão. Então, só assim chegaremos ao alvo, né? E Filipenses capítulo 3, versículo do 3 ao 14 diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão.
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a santidade, o ser santo, é um processo de transformação onde se busca cada vez mais ser parecidos com Jesus. Então, gente, como a gente consegue ser santo nos dias atuais, diante de tantos banquetes que o mundo nos dá, diante de tantas possibilidades, num mundo em que vivemos tão mudando, tão cheio de pecado, como é que a gente consegue ser santo nesses dias atuais? É muito mais que um conjunto de regras que a gente tem que seguir, né? Do que se deve ou não fazer, que, né, está relacionado totalmente à nossa motivação de sermos diferentes desse mundo. Está na nossa motivação de fazer a diferença nessa escuridão. Por isso que somos chamados a ser luzes, né? Não se trata de uma proibição religiosa, né? De agradar ao Deus que governa a sua vida, por exemplo. Não se trata só disso em relação à religião, a essas coisas. É você não se moldar aos padrões do mundo, certo? É porque você tem que viver a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então você vai ser diferente, você não vai ser igual a todo mundo, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está buscando. Então a gente tem que se moldar aos padrões, não do mundo, mas à vontade do nosso Deus. Porque Deus, ele sabe tudo. Deus é santo e poderoso. Receba essa palavra em nome de Jesus.